Olá, gente. Espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar início ao nosso primeiro estudo, que é sobre a mediunidade. O que é a mediunidade? A mediunidade é o intercâmbio entre os que estão no mundo espiritual, ou seja, os desencarnados, e os que estão no mundo físico, ou seja, os encarnados. Quem intermedia essa comunicação é o médium. O médium é o intermediário, é através dele que o desencarnado conversa com o encarnado. Eu vejo muitos médiuns que se acham assim o suprassumo, porque entende que a mediunidade foi um dom, um privilégio que foi concedido a ele ter. E eu sinto falar para vocês, mas a mediunidade não é privilégio de ninguém. A mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Todos nós temos mediunidade. Alguns de forma mais aflorada e outros que a mediunidade vai passar a encarnação inteira e essa mediunidade não vai se manifestar. E por que isso ocorre? Porque uns com a mediunidade tão aflorada e outros sem mediunidade nenhuma. Bom, nós vamos ter que falar um pouco de reencarnação. Nós estamos reencarnando, né? Todas essas tragédias que a gente vê na história, Santa Inquisição, as Guerras Santas, a Segunda Guerra Mundial, a crucificação de Jesus, né? Vou usar como exemplo a crucificação de Jesus. Nós estávamos lá. Eu e você estávamos lá. Só que quando Pilatos perguntou quem a gente queria que crucificasse, nós não falamos que era o Barrabás. Nós falamos que era Jesus. Porque nós estávamos presos àquela egrégora do povo romano. E assim nós fomos, ao longo de encarnações, adquirindo débitos e créditos, mais débitos do que créditos. Quando nós adquirimos débitos, nós nos desequilibramos perante as leis divinas. A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei do que colhe o que planta. Nós nos subordinamos a essa lei. E os nossos débitos são muito maiores do que os nossos créditos. Então, quando nós desencarnamos, que nós vamos para as colônias espirituais, que são muitas sobre o Brasil, sobre o mundo todo, né? Porque ninguém morre hoje e reencarna amanhã, a gente passa um período na espiritualidade, estudando, trabalhando, para depois reencarnar. Chega um momento da nossa reencarnação, de nós retornarmos ao planeta para nos reequilibrarmos perante essa lei de causa e efeito. Mas também não é assim. Estou sentada lá num jardim bonito, de repente eu resolvo, levanto, vou lá toda a colônia tem um Ministério da Reencarnação. Aí eu levanto, vou lá no ministério, falo pro tiozinho lá que é o porteiro, falo, vou reencarnar. Não, não é assim que funciona. Nós somos levados a esse ministério, e nesse ministério é planejada a nossa reencarnação. É feito um planejamento que nem sempre se cumpre porque está subordinado ao nosso. Os nossos amigos, os desafetos que nós vamos encontrar, o nosso trabalho, algumas doenças genéticas e até mesmo defeitos físicos.
E como nós estamos na espiritualidade, cercado de vibrações boas, a gente se sente encorajado, se sente forte. E diante de tanto débito que a gente tem, a gente pede para ter essa mediunidade aflorada, para trabalhar essa mediunidade. Por quê? Porque através da mediunidade nós podemos ajudar muitas pessoas. E o auxílio ao próximo nos ajuda a pagar uma parte desse débito. Então, ser médium não é motivo de orgulho, não é motivo de vaidade. Ser médium significa que nós somos espíritos muito endividados e que nós imploramos na espiritualidade para ter essa mediunidade, para ver se através dela a gente consegue se reerguer mais rápido perante as leis de Deus. Então não se vaideçam por serem médiuns. Os nossos mentores, os nossos guias, assumem a responsabilidade de nos conduzir durante essa encarnação. Mas são espíritos que recebem essa missão para evoluir também. Então, se nós fracassarmos, eles também fracassam na sua missão. Então, vejam a nossa responsabilidade como médium. E esses mentores não estão preocupados com a nossa classe social, com a roupa que a gente usa, se ela é bonita, se ela é dourada, se ela é prateada. Eles estão preocupados com as nossas qualidades morais, com a nossa vontade de evoluir e de progredir. A mediunidade ela é um canal aberto. Então, o médium bom não é aquele que dá 1000 comunicações, mas é aquele que dá uma comunicação com qualidade. Porque o mesmo mentor que fala através da sua mediunidade pode permitir que um espírito zombeteiro fale, que um espírito brincalhão fale, porque a mediunidade é para qualquer espírito se comunicar. Quem escolhe o tipo de comunicação que vai ter somos nós, através da nossa conduta, através do estudo, através do conhecimento. E mesmo sendo os nossos mentores, cada comunicação que nós damos, nós temos que passar pelo crivo da razão, para ver se aquela comunicação tem um cunho sério ou não. Porque os espíritos brincalhões também são inteligentes. E eles podem tentar se passar pelos nossos mentores, pelos nossos guias. Então, a mediunidade, seja ela no centro espírita, seja ela nas casas espiritualistas, ela é uma coisa muito séria. A mediunidade é sacrifício, é compromisso. Compromisso que nós assumimos antes de nascer e que nós vamos responder pelo que nós fizermos. Se a nossa mediunidade não for bem conduzida, nós não vamos saber ajudar ao próximo como nós devemos ajudar. E nós somos responsáveis pelo mal que há de vir do bem que nós deixamos de fazer. Então vejam o quanto é séria a mediunidade. O médium precisa ter conduta. O médium precisa ter humildade. O médium precisa buscar a sua reforma íntima. Precisa buscar a sua evolução. Precisa buscar o seu crescimento espiritual para ser um veículo, que é o que nós somos, um veículo para a espiritualidade. Nós somos que nem um carro. O carro precisa de revisão, o carro precisa de manutenção, porque senão ele quebra e não anda. O médium que não estuda,
O médium que se envaidece, ele passa a ser vítima, ele passa a dar acesso a espíritos que não estão comprometidos com a espiritualidade, que estão a fim de brincar, que estão a fim de passar pelo mundo na brincadeira. O médium precisa ter consciência que o dia que ele vai à reunião mediúnica, independente de haver comunicação ou não, há espíritos que vão acompanhá-lo à casa de oração. Porque os espíritos estão por toda parte, no mercado, na farmácia, na rua, e eles se aproximam de nós por afinidade, pelas nossas vibrações. E somos nós que vamos levá-los ao centro espírita. Somos nós que vamos levá-lo ao trabalho mediúnico. Se nós deixamos de ir à reunião, esse espírito também não vai. Então, mediunidade é comprometimento com aquela casa que nós frequentamos. A mediunidade não é brincadeira. Ser médium não é fácil, gente. Ser médium exige muito. Nós somos observados 24 horas por dia por encarnados e por desencarnados. Eu já tive oportunidade em reunião mediúnica de falar uma coisa para o espírito e o espírito virar para mim e falar: mas eu observei você, você não faz isso. Você está falando para mim, mas você não faz. Então vejam o quanto é sério a gente assumir a posição de médium. Eu vejo muita gente falando: eu quero ser médium, eu quero ser médium. Mas para ser médium precisa estudar muito, precisa ter muito conhecimento. Nós precisamos conhecer a nossa mediunidade e nós precisamos ter conhecimento da espiritualidade, das coisas espirituais, para que a gente possa ser um repositório que a espiritualidade possa fazer uso para ajudar o próximo. E nós temos aí uma vasta literatura para que a gente estude. Nós temos o Pentateuco de Kardec, que é o livro dos Espíritos, é a Gênese, principalmente o livro dos Médiuns, que fala sobre a mediunidade, sobre os tipos de mediunidade, como ocorre, que é uma leitura obrigatória para aquele que quer ser médium, seja médium no centro espírita, seja médium no terreiro de Umbanda. Ele tem que ter esse conhecimento. Ele tem que aprimorar o conhecimento dele para ser um instrumento cada vez mais perfeito para a espiritualidade. Despido de orgulho, de vaidade, de achar que ele é o máximo, que o guia dele é o máximo, porque tudo isso daí é uma porta aberta para que espíritos que não têm o que fazer passem a fazer uso da mediunidade do médium. Então, procurem ler, procurem estudar, procurem entender a sua mediunidade dentro da casa que você frequenta, dentro dos princípios dessa casa, para que você seja um bom instrumento para a espiritualidade trabalhar com você. Então,